Bom dia a todas, a todos. É um prazer enorme estar aqui na PUC, poder conversar com vocês, falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, que é a questão da transição energética. E a gente vai tentar agora refletir um pouco os principais mecanismos que nós temos para a descarbonização da economia. Então, eu vou centrar a palestra em 3 partes, falar do mundo, falar do Brasil e uma transparência ou 2 só sobre a Petrobras, porque a minha ideia básica é fazer uma reflexão de como está essa transição energética, como está o processo de descarbonização da economia no mundo e no Brasil. Então vamos começar olhando para a situação mundial. Se a gente olhar, primeiro conceitualmente, vamos entender quais são os mecanismos que nós temos para descarbonizar a economia, para reduzir o conteúdo em carbono da economia. A gente tem 4 mecanismos principais. O primeiro é o investimento em fontes renováveis de energia. O segundo é a eletrificação do aparelho produtivo de toda a economia com a energia elétrica gerada por essas fontes renováveis. O terceiro é o armazenamento. Por que o armazenamento é fundamental? Porque parte dessas energias renováveis são intermitentes. Elas produzem energia quando tem o vento, quando tem o sol, quando o recurso natural está disponível. E, portanto, o armazenamento passa a ser um elemento fundamental. O quarto elemento é a remoção do CO2. É você poder absorver, de alguma forma, o CO2 que foi emitido pelos processos que não puderam ter tido abatimento da emissão de carbono por uma razão ou por outra. Vamos então, nesse momento, vamos percorrer esses diversos mecanismos juntos e falar um pouquinho sobre cada um deles. E vamos começar então focando nas energias renováveis. As energias renováveis vêm crescendo ano após ano. Esse gráfico mostra o crescimento, a evolução dos investimentos globais. O azul claro indica os investimentos em transição energética e o azul escuro os investimentos em combustíveis fósseis. Esse ano, 2022, o ano que passou, foi um ano histórico. Um ano histórico porque, pela primeira vez na história, os investimentos em transição energética empataram com os investimentos em combustíveis fósseis. E 2023 vai ser outro ano histórico, porque pela primeira vez eu tenho certeza que o investimento em transição energética ultrapassará os investimentos em combustíveis fósseis. Pegando as renováveis, a gente tem 2 tipos de renováveis. As renováveis que são utilizadas para a produção de eletricidade e as renováveis que são utilizadas para a produção de biocombustíveis. Vamos falar um pouquinho da geração de eletricidade. A geração de eletricidade ela pode se dar a partir de diversas fontes renováveis. Eu vou falar apenas sobre 2 delas, as que estão mais em voga, que é a energia eólica e a energia solar. E a gente pode notar o extraordinário movimento que nós tivemos na última década de queda de custo da fonte eólica onshore e da fonte solar fotovoltaica. Então, vocês veem nesse gráfico o custo da eólica onshore caindo mais de 70% e o custo da solar caindo
cerca de 90%. E, ao mesmo tempo, o que nós podemos notar no gráfico da direita? Um extraordinário crescimento da capacidade instalada no mundo dessas duas fontes nessa última década. Tendo falado da eletricidade, vamos agora falar da geração da produção de biocombustíveis a partir de renováveis. E aqui também nós temos evoluções interessantes. Aqui são cenários da Agência Internacional de Energia. O cenário STEP é um cenário que considera as políticas como são hoje, se nada tivesse sendo feito. O APS seria aquele caminho que permite o mundo atingir o Acordo de Paris. E o NZE, que é o Net Zero, é o caminho para o carbono zero, né? Então, nós podemos ver que diz respeito a biocombustíveis, você tem um crescimento em todos os cenários, menos no Net Zero. E por que no Net Zero não tem? Porque no Net Zero é previsto uma entrada muito grande de veículos elétricos, tirando, inclusive, espaço dos próprios biocombustíveis. Outra fonte de atenção importante nesse gráfico é o cor-de-abóbora. O cor-de-abóbora é o combustível, o biocombustível para aviação e para navios. Notem também que aí sim, em qualquer um dos cenários, mesmo no Net Zero, ele tem um papel central. Por quê? Porque a eletricidade é difícil de entrar nesses dois tipos de transporte. Nós, ainda na área de bioenergia, a gente focar nos combustíveis avançados produzidos a partir da bioenergia. E a gente pode ver nesse mapa que aonde está tendo grande crescimento é na América do Norte, Europa e Ásia. Muito pouco está ocorrendo na América do Sul e África, apesar da gente ter um manancial de biomassa muito grande, né? Nós poderíamos estar produzindo, porque nós temos as condições naturais para isso. Olhando o mundo, o que nós podemos notar? Nós podemos notar que o que vai acontecer em termos da participação dos combustíveis. O etanol continuará sendo predominante, mas tenderá a cair a participação, muito por conta dos veículos elétricos, você considerando aqui ainda o mundo e até 2026, muito curto prazo. E nós vamos ver crescendo muito o diesel renovável. Tendo falado das renováveis, nós podemos voltar ao nosso esquema inicial e falar sobre a eletrificação. A eletrificação feita a partir da eletricidade gerada a partir de fontes renováveis. E eu queria chamar a atenção nesse gráfico que 43% da demanda de combustíveis fósseis é utilizada no transporte rodoviário. Ou seja, o ponto-chave, o setor-chave, se a gente quiser descarbonizar a economia, é o transporte. E é o transporte que é o principal emissor. E a gente está falando de mundo, né? E o que o mundo está fazendo para tentar reduzir essa emissão dos transportes? Alguns países estão tomando medidas drásticas, medidas bastante duras, que é, por exemplo, banir os carros a combustão, os carros motor carburante. Então, a gente tem aqui países com metas que
a partir de diferentes anos, alguns já 2025, outros 30, 35, 40, metas diferentes, países que estão propondo abandonar o carro a combustão interna. E aí nós temos exemplo do Canadá, algumas regiões da Califórnia, nos Estados Unidos, e outros países, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Áustria. Tem uma quantidade grande de países que têm essas metas bastante drásticas. Por enquanto, apesar do percentual da frota de veículos elétricos ser ainda muito pequena, apenas 1% do parque de veículos elétrico, em termos absolutos, a gente já vê que há um crescimento exponencial. Já temos um parque de 26 milhões de veículos circulando no mundo. E o que é mais interessante é que as vendas estão crescendo também fortemente. Hoje, atualmente, já 13% das vendas de veículos no mundo são de veículos elétricos. E isso permite que a gente tenha uma ideia que vai haver um crescimento forte dos veículos elétricos no mundo. Eu queria mostrar esse gráfico muito interessante que a gente fez. Isso aqui é olhando os Estados Unidos. A curva pontilhada é justamente o preço de venda de um veículo a combustão. E a curva amarela é o preço de venda de um veículo elétrico, a bateria. A gente está vendo que em 2028 apenas que o elétrico seria igual, depois mais barato do que a combustão. Porém, o que os Estados Unidos fez? Teve uma decisão revolucionária que foi feita pelo governo atual, que foi lançar o Inflation Reduction Act, com vários tipos de apoios. E eles dão uma contribuição importante para quem comprar carro elétrico. O governo federal dá uma contribuição bastante expressiva, que faz com que, já em 2023, o carro elétrico nos Estados Unidos tenha o mesmo preço que o carro a combustão interna. E, a partir de 23, vai ser mais barato comprar o carro elétrico do que comprar o carro a combustão. Isso tem um impacto planetário, porque o mercado de consumo dos Estados Unidos é enorme. As empresas vão começar a produzir carros elétricos, vai haver um movimento de redução de custo, e isso deve afetar o planeta como um todo, dado a dimensão do mercado americano. Então, essa medida é uma medida disruptiva, porque atualmente, lá nos Estados Unidos, você ir comprar um carro elétrico é mais barato que você comprar um outro carro qualquer. E o combustível, a eletricidade, é muito mais barato do que o combustível fóssil. As projeções feitas, mesmo antes dessa medida, para a evolução da frota no mundo, são também impressionantes. Nós estamos vendo que hoje tem cerca de... as vendas de veículos elétricos veículos a combustão interna são em torno de 80 milhões. Em 2040, vai ser apenas 15 milhões da venda vão ser veículos a combustão interna, enquanto você vai ter uma expansão enorme da venda de veículos a bateria ou híbrido. E isso tem um impacto importante sobre a frota de carros. A gente vê também caindo a proporção, a participação de veículos a combustão interna na frota de veículos, e uma grande expansão
da participação dos veículos elétricos, que é o verde nesse gráfico aí. Bom, vamos olhar agora o elemento armazenamento de energia. O armazenamento de energia, como eu disse, é fundamental porque as fontes renováveis principais, apesar de serem atualmente baratas e não emitirem CO2 e serem renováveis, muitas delas são intermitentes. E aí você poder armazenar a energia tem um papel fundamental. Um dos mecanismos de armazenamento, é a bateria a lítio. E a gente vê uma queda expressiva do custo dessa bateria ao longo de 2010 para agora. E isso tem um efeito importante no setor elétrico, porque atualmente nos Estados Unidos já está se botando grandes baterias ligados às instalações de transmissão ou de distribuição. Em alguns lugares você deixa de construir linhas e usa as baterias para armazenar energia, mas ela tem um papel também importante no transporte, porque o número mágico é $100. Falam que a bateria caindo abaixo de $100, você torna ela atrativo para o veículo elétrico. E a gente está vendo aí por esse gráfico que em 24 essa bateria está atingindo $92 por quilowatt-hora. Então, a gente está ali chegando no ponto que o carro elétrico passa a ser interessante. Agora, a eletricidade vai entrar em quase todos os setores da economia. Eu estive morando há pouco tempo nos Estados Unidos, a minha casa era tudo elétrico, até o fogão era elétrico. E a gente vai ver, tudo será elétrico. Agora, tem alguns setores que a eletricidade não consegue entrar. E esses setores são conhecidos na literatura como os setores de difícil abatimento das emissões. Esses setores são, por exemplo, cimento, o aço, o plástico, o transporte pesado de carga, navios, aviação. E nesses setores, que representam 30% das emissões do setor energético e industrial, a solução para esses setores é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele não compete com a eletricidade. Um carro movido a hidrogênio verde não tem futuro. Qualquer análise que for feita vai mostrar que o rendimento não compete. Porém, em alguns setores, a única solução possível para descarbonizar esse hidrogênio verde. Na realidade, o hidrogênio ele não é a panaceia que vai resolver todos os problemas. Aquela imagem do Júlio Verne, da civilização do hidrogênio, talvez esteja um pouco exagerada. Mas o hidrogênio terá um papel fundamental. Ele é o último elo da cadeia que permitirá uma descarbonização completa da economia. Ele não é a solução para tudo, mas sem ele nós não teremos uma economia net zero de carbono. E como é que a gente está em termos de hidrogênio? A gente vamos dar uma olhada, eu fico assim, olhando esse gráfico, meio na dúvida se eu fico contente ou triste. Porque se a gente for olhar o crescimento total de hidrogênio, seja aí verde e azul. O azul é aquele produzido a partir do gás natural, em que você captura o CO2 através de mecanismo de captura, o CCUS. A gente vê que estaria um número interessante. Em 2030, a gente estaria chegando a 26 milhões de toneladas, né? O que é bastante importante. Porém,
Se vocês forem olhar no gráfico, o azul escuro e o verde escuro, que estão na base, são o que realmente está certo que vai ser produzido. O verde, um pouquinho mais, com cor intermediária, azul intermediária, é o planejado. E o outro, com cores mais claras, é o anunciado. Então, o que está certo é só um pedacinho pequeno desse total. Então, a gente tem que saber se isso vai ocorrer ou não. Além disso, quer dizer, essa fica a grande questão. Se estamos indo na direção correta ou se tem muita coisa prometida e que não vai sair do papel. Visto essa questão do armazenamento, eu queria ir para o último item desse nosso diagrama, que é a remoção de CO2. A remoção de CO2 ela pode ser feita por dois mecanismos principais. A captura e armazenamento e utilização desse CO2, ou soluções baseadas na natureza, por exemplo, reflorestamento, restauração de florestas, etc. Então, vamos olhar no CCUS. O CCUS é algo que está evoluindo bastante. A gente hoje tem 30 projetos no mundo onde capturam 42 milhões de toneladas de CO2. Um dos projetos desses 30 está no Brasil, e que justamente na área do pré-sal, onde são injetados 10 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, no pré-sal brasileiro são injetados 1/4 de todo o CO2 capturado no mundo, que ano passado foram 40 milhões de toneladas. Existem planos no mundo todo de construir mais quase 100 toneladas, aí eu estou falando projetos que estão em fase adiantadas de construção, então de capturar 100 toneladas. Agora, 976 milhões de toneladas, 976 milhões de toneladas, que é algo, é uma evolução boa, mas é insuficiente. Quer dizer, 976 milhões de toneladas é 0,9 gigatons. E a gente tem que capturar 5,6 gigatons. Então, é uma evolução boa, mas ainda é pouco. O outro mecanismo de captura são as soluções baseadas na natureza. E esse gráfico mostra o seguinte: a curva de cima é a evolução das emissões business as usual, quer dizer, se nada for feito, né? Essa aqui. Aqui são as medidas outras que podem ser feitas. E aqui é o papel que pode ter as soluções baseadas na natureza. Elas podem absorver o equivalente de 8 a 15 gigatoneladas de CO2. Então, isso daí representa mais ou menos 1/5 ou 1/3 do que é necessário. O que é mais interessante é que 1/3 dessas soluções são com custo de abatimento abaixo de $20, abaixo de $10 por tonelada de CO2. Ou seja, um valor muito, muito baixo. Hoje, na Europa, onde tem o mercado de CO2, o custo de CO2 está acima de $90 por tonelada. A gente está falando de abatimentos, 1/3 deles abaixo de 10 toneladas de CO2. Bom,
Visto a situação do mundo, vamos falar um pouco sobre o Brasil. O Brasil está, nesse contexto, uma situação extraordinária, porque nós temos uma matriz energética muito renovável. Enquanto no mundo cerca de 16%, 15% da matriz é renovável, no Brasil 45% da nossa matriz energética é renovável. A situação do setor elétrico ainda é melhor. No mundo, menos de 30% da geração gerada é gerada a partir de fonte renovável, sendo que a maior parte da energia é gerada a partir do carvão, 40% é a partir do carvão. Enquanto no Brasil, 83% da energia é gerada a partir de fontes renováveis, e dependendo se o ano é mais seco ou mais úmido, esse número pode ser maior ou pode ser menor. No transporte, por conta do etanol e também do biodiesel, também a nossa situação se destaca face ao mundo. Enquanto no mundo apenas 4% da energia suprida para os transportes é renovável, no Brasil 23% é renovável. E nós temos um potencial maravilhoso, né? Então, a gente tem um potencial aí solar quase infinito, está falando 28 mil gigawatt, né? A gente tem hoje algo como 190 gigawatts de capacidade total instalada de todas as fontes. A gente está falando de 140 vezes o que tem de capacidade instalada total no Brasil de todas as fontes. E eólica onshore e offshore idem, né? Hoje a gente tem, o Brasil é o 6º país do mundo com maior capacidade instalada de eólica, com 26 gigawatts. E a gente tem um potencial ainda de 800. Então, são números superlativos. Como eu disse, o grande problema da maioria dessas fontes é a intermitência e, no caso da biomassa, a sazonalidade. E daí a gente tem uma fonte renovável que às vezes é meio desprestigiada, vilanizada, mas que ela é central, que são as hidrelétricas. Por que a hidrelétrica é importante? Porque as hidrelétricas que foram construídas no passado, há muito tempo atrás, foram construídas com reservatório. E esses reservatórios, eles funcionam como uma espécie de bateria do nosso sistema. Atualmente, na Europa, países que não têm hidrelétrica, quando não está ventando, não tem sol, tem que ligar as térmicas para poder complementar. No Brasil, o que a gente pode fazer? Quando a gente tem vento e a gente tem sol, ou quando a gente está gerando a biomassa, a gente armazena a água nos reservatórios. E quando não está chovendo, não tem sol, a gente usa essa água armazenada para gerar energia. Então, os reservatórios, eles funcionam como uma bateria do sistema. A gente tem que pensar como se remunera esse serviço. Hoje, todas as fontes pegam carona nesse serviço que é prestado pela hidrelétrica. E aí, isso é um desafio que a gente tem que pensar. Outra questão importantíssima é a complementaridade entre as fontes. Aqui é mais ou menos, de forma estilizada, o ciclo hídrico e o ciclo do vento. Então, se a gente pegar no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o período de maio a novembro é o período seco. E justamente no maio a novembro é o período que venta mais. Então, quando teve em 2021 agora, nós tivemos o problema do regime hídrico muito ruim, quase chegou a um racionamento. O vento teve um papel enorme, porque o Nordeste estava produzindo muito, o Nordeste estava mandando grandes blocos de energia para o Sudeste, graças à geração eólica. E o Nordeste segurou, e a geração eólica, de certa forma, segurou a segurança do abastecimento do país. No que diz respeito à
a eletrificação da frota, nós ainda estamos atrasados em relação ao resto do mundo. Nós estamos falando de a frota de elétrica é de apenas 0,03% total e as vendas ainda 0,5%. Isso se explica por conta justamente da gente ter também um veículo, participação grande dos veículos a etanol no Brasil. 80% da frota de carro é flex, ou seja, você pode usar etanol, gasolina. Hoje, graças a isso, 38% dos combustíveis, da energia usada no transporte vem do etanol. E se todos os carros flex botassem etanol o tempo todo, se tivesse etanol suficiente ao preço competitivo, a participação do etanol poderia chegar a 84% do total. A biomassa também é fundamental na geração da energia elétrica, né? A cana-de-açúcar é uma planta fantástica. Uma tonelada de cana-de-açúcar tem o mesmo poder calorífico que um barril equivalente de petróleo. 1/3 desse poder calorífico está no suco, que faz o etanol e o açúcar. 1/3 está na palha e nas pontas. E 1/3 está no bagaço. O bagaço era jogado fora, era visto como um problema. Atualmente, desde o momento que se introduziu os leilões, o bagaço passou a ser usado para gerar energia elétrica em caldeiras de maior eficiência e essa energia elétrica passou a ser exportada para o grid. Então, a usina de etanol, além de produzir eventualmente, a usina, né, em vez de produzir eventualmente açúcar e etanol, ela passou a produzir também energia elétrica para o mercado. E vocês veem que houve um crescimento bastante expressivo desde a criação da introdução dos leilões em 2005. Finalizando a parte do Brasil, não, ainda tem mais uma parte do Brasil rápida, mas aqui eu queria citar a questão do hidrogênio verde. Esse gráfico aqui, eu fico olhando, não paro de olhar para ele. É um gráfico da Bloomberg que eu achei extraordinário, porque eles veem como estaria em 2030 a competição do hidrogênio verde com o cinza e o azul. E olha só o que a gente descobriu. O Brasil, dentro dos países analisados, é o país que em 2030 terá um hidrogênio verde mais competitivo do que o cinza e do que o azul. É algo... Por quê? Porque as nossas fontes são muito baratas. Então, o Brasil tem um grande potencial nessa parte do hidrogênio. Na rejeição, como eu disse, nós também estamos bem, né? Nós já injetamos 40 milhões de toneladas de CO2, que é 1/4 de tudo que foi injetado no mundo em 2022, e o plano é injetar 80 milhões até 2025. Interessante também falar aí ainda, quer dizer, o que a gente quer fazer lá na Petrobras é não só injetar CO2 nos campos de petróleo, mas injetar também em outras formações geológicas, como aquíferos, e vender esse serviço para as indústrias que queiram capturar o seu CO2. Então, vai ter um projeto piloto aqui no Rio para 100 mil toneladas, em que justamente vai fazer essa experiência de capturar CO2, aí não mais em reservatórios de petróleo, mas em aquíferos. Soluções baseadas na natureza, o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade. 15% de todas as oportunidades de sequestro de carbono no mundo, através de soluções baseadas na natureza, estão no Brasil.
1/3 em reflorestamento e 1/4 em oportunidades de conservação. Essa é uma oportunidade, um mecanismo muito barato e que não pode, de jeito nenhum, ser desperdiçado. As florestas tropicais, elas suportam 2/3 da biodiversidade global do planeta. E apesar de cobrirem apenas 10% da área do planeta. Então, uma em cada 4 pessoas, ela depende dos serviços da floresta. Portanto, não me parece razoável pensar em nenhuma solução que não tenha, para a questão climática, que não passe por também tratar essa questão da floresta. Finalmente, 2 transparências ou 3 sobre a Petrobras, muito rapidamente. A Petrobras, eu vou pular isso aqui, no que diz respeito a investimentos em baixo carbono, a Petrobras tem investido muito na descarbonização de suas operações. E ela está bem nisso, porque o pré-sal tem um nível de emissão muito baixo em comparação ao resto do mundo. Um pouco de recurso é dado para biorefino e muito pouco para as outras fontes. Então, a gente está bem, a Petrobras está bem em termos de descarbonização, mas não está bem no que diz respeito ao que se chama escopo 3, no jargão ambiental, que é descarbonizar os seus produtos e a sua cadeia de suprimento. Ali que está o desafio. Nós precisamos fazer também produzir, além dos combustíveis que já são produzidos, produzir o elétron verde, produzir a molécula verde, para a gente ter um mix de produtos que sejam um portfólio de produtos mais renováveis. Então, o grande desafio é esse, a gente aumentar essa parte de investimentos de renováveis, e para isso que foi criada a Diretoria de Transição Energética, que eu fui convidado a liderar. Muito obrigado.